Muitos nunca tiveram consciência de quem eu fui, e até na época ninguém tinha ideia de quem eu era. E é por isso que eu fui tão importante nessa missão. Eu te chamei aqui para contar a minha história. Eu tenho segredos que nenhum das dezenas de soldados que deram seus depoimentos sobre aquela época infeliz sonhariam que uma mulher teria conhecimento. Meu nome é Evelyn Bert. Fui prometida desde muito nova a Emil Bert, meu marido. Fato instigante sobre o nome dele é que seu nome significa inimigo, significado que sempre fez muito sentido para mim. Meu maior inimigo não foi aquele que me descobriu em minhas missões durante a guerra, mas sim meu marido. Meu marido era abusivo de diversas maneiras. Eu odiava sua voz calma veludada. Ele me violava brutalmente. Eu ficava dias de cama, com o corpo inteiro adormecido de tanta dor. Era insuportável viver sob o mesmo teto que aquele homem. Saber que eu era mais esperta, mais ágil, saber que todos os homens me desejavam, mas jamais chegariam a mim, porque aquele velho desgraçado já tinha marcado seu território em meu corpo. Depois de alguns anos de abusos frequentes, os funcionários da minha casa se tornaram mais próximos a mim. Eu sempre fui muito gentil com todos, mesmo nos momentos mais difíceis, e quando ficava doente, eram eles que cuidavam de mim. Foi assim que fiquei mais próxima de Alberto. Ele que tomava conta de toda a casa. Ele foi meu cúmplice na morte de meu... e aqueles que conheceram eu e meu marido vivo sempre acreditaram que ele infelizmente faleceu de infarto. Mas a verdade é que ele foi envenenado por mim e Alberto. Os abusos que eu sofria pioravam cada vez mais, e ao invés da idade deixá-lo mais fraco, deixá-lo mais forte. Na sala da mansão de Evelyn. Eu não aguento mais a forma que aquele homem me trata. As agressões pioram. Gostaria que ele morresse. Eu escutei falar de uma erva que a longo prazo pode matar uma pessoa. Acho que o nome dela é Belladonna. Vi esses dias um homem vendendo na rua a caminho da minha casa. E se a gente usasse ela a nosso favor? O que acha? Nossa, isso resolveria nossos problemas. Vamos fazer isso. Vamos matar meu marido. Pensamos em tudo. Como íamos fazer para que não deixassem rastros de veneno. E assim, eu nem ele fôssemos acusados. A erva usada era muito forte, precisava ser aplicada em pequenas quantidades. O plano infelizmente duraria alguns anos. Albert, acha mesmo que isso a longo prazo vai dar certo? Vai sim, madame. Eu vou inserir 2 doses ao dia no café da manhã e em seu lanche da tarde. Lembre-se, nunca tome a xícara de seu marido. Tá bom, não vejo a hora que esse plano chegue ao fim. Eu também. O plano durou um pouco mais de 5 anos, até que ele finalmente veio a falecer. Todas as suas posses passaram a ser do meu filho, que na época tinha por volta de 9 anos. Eu não fui condenada pela morte de meu marido. Ninguém nunca soube que fui eu e Alberto que matamos ele. O diagnóstico de sua morte foi infarto. E sim, Alberto era meu amante. Eu o mandei embora depois de um tempo. Dei uma quantia grande de dinheiro em alguns estabelecimentos que me rendiam boas quantidades de capital. Não sei se foi preso ou não sei nada sobre ele. Você o amava? Sim, de certa maneira. Foi o único que eu realmente amei. Mas eu sempre amei minha liberdade mais. Como assim? Podemos parar com o interrogatório e voltar com a história? Me perdoe, podemos continuar então. Vamos continuar amanhã. A história, a partir de agora, precisa de mais tempo para ser digerida. Eu entendo a pressa pela verdade, pelas respostas. Eu vivi assim, em busca de respostas e fatos que pudessem me ajudar. Eu prometo que vou responder a todas as suas perguntas mais amanhã. Eu já tenho mais idade, não tenho a mesma energia que você. A partir de qual horário? Cedo, por volta das 9. Quero terminar essa história logo, mas quero contar os detalhes. Vou me preparar para passar o dia contando tudo. Tudo bem, obrigado. Evelyn é uma mulher que transmite força, mesmo aos 80 anos de idade. Entenda a posição que ela ocupou na época. Devia ser desafiador encarar ela na época. É nítido que ela sempre foi uma mulher da elite. As paredes de seu escritório onde me recebe e passamos as tardes discutindo a narrativa de sua história é repleta de livros dos mais diversos. Mal posso esperar pelo dia de amanhã. Chego em casa às 9 em ponto e um café da manhã farto me esperava. Evelyn parece cheia de energia. Fico contente por não aparentar cansado. Ela continua elegante como no dia anterior. Meu marido era fanático às ideologias nazistas e não chegou a presenciar o início da guerra. Mas desde que Hitler, junto dos nazistas, chegou na Alemanha em 1933, ele sempre apoiou a perseguição das minorias e a expansão territorial que tinha o objetivo de construir o Lebensraum, um espaço vital que eles desejavam. Eu nunca fui fã dos políticos ou outros comunicadores fanáticos pelo plano nazista, mas eu sempre gostei do lado que ganha.
Felizmente eu enxergo isso agora. O lado que eu escolhi não ganhou. É óbvio que diversos dos meus preconceitos na época ainda não foram totalmente desconstruídos, mas eu entendo como todos os seres humanos merecem condições de vidas básicas. Eu concordando ou não com o modo de vida que eles escolheram. Eu nunca fui a favor das torturas, mas eu era sim a favor do extermínio das pessoas que eram diferentes a mim de alguma maneira. Me sinto culpada por ter ajudado esse plano se desenvolver e matar mais de 40 milhões de civis. Depois da morte de meu marido, eu já tinha diversas conexões que pensavam como ele, e foi assim que eu consegui ter acesso aos planos nazistas. Eles entenderam que uma mulher esperta e bonita, com muitos contatos, devido à posição política e financeira do marido, seria útil. Eu era informante. Eu viajava a Europa inteira com a desculpa de ser uma estilista da elite alemã, viúva, com quem os homens podiam conversar a noite inteira e com quem as mulheres podiam dividir os segredos de seus relacionamentos. Evelyn me deu acesso a algumas fotos suas da época, enquanto me contava que se torna a espiã dos nazistas. Ela é belíssima. Os olhos caídos e cansados que me contavam a história hoje eram na época deslumbrantes. Seu alguém importante durante essas missões? Conheci muita gente importante na época, é difícil de se lembrar e mencionar de todos. Sinceramente, eu acho que vale a pena mencionar a Coco. Coco Chanel? Sim, ela era como eu, uma espiã de grande valor. Tinha acesso a segredos também. O único problema era que ela era uma fanática absurda. Ela apoiava o nazismo. Ela era uma ótima amiga, companheira e espiã, mas, do meu ponto de vista, seu fanatismo era irritante. Provavelmente porque me lembrava meu marido. Ah, e tem mais uma pessoa. Uma vez, quando estava em Londres, acabei em um lugar estranho e fui atingida por um tiroteio. Foi de raspão. Foi assim que eu conheci uma enfermeira. No hospital de Londres. Me lembro bem dela. No hospital em Londres, Emily vê as luzes brancas correndo no teto e escuta a voz aveludada de uma enfermeira. Os batimentos dela estão acelerados. Vamos colocar ela na maca. O que aconteceu? Você tomou um tiro, mas vai ficar tudo bem. Ai, meu Deus! Qual foi sua principal missão? Minha principal missão que foi descoberta, infelizmente, foi na década de 40. Fui enviada à União Soviética. Nessa missão eu não podia fazer o que queria, coisas que já me geravam estresse. Existiam diversas regras chatas de como eu deveria me comportar ou me vestir. Eu não entendia por que tanto cuidado. As missões em que eu tinha alcançado sucesso eram aquelas em que eu era livre para executar os meus meios. Essa missão era mais delicada. Eu precisava estar a par do participante do Pacto de Não Agressão Germano-Nazi-Soviético, ou melhor, Pacto de Molotov. Eu precisava saber quem era Vyacheslav Molotov, na verdade nua e crua. Levantou a mão para tentar falar. O que foi? O Pacto de Molotov aconteceu no ano de 1939, certo? Foi um pacto de neutralidade entre a Alemanha nazista e a União Soviética. As cláusulas do pacto incluíam uma garantia escrita de não beligerância, de parte a parte. Nenhum dos governos se aliaria ou ajudaria um inimigo da outra parte. Em Moscou, o pacto estabelecia esferas de influência entre as duas potências. Sim, mas teve mais coisas além do que te ensinaram no 6º ano. O tratado incluía um protocolo secreto que dividia os territórios da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Romênia em esferas de influências alemãs e soviéticas, antecipando uma reorganização territorial e política desses países. Você disse que precisava investigar Vyacheslav Molotov, mas não foi Stalin quem assinou o tratado? Não, quem assinou foi Vyacheslav Molotov, um diplomata e político da União Soviética, representante de Stalin, nesse acordo. E da parte alemã era Joachim von Ribbentrop, um político alemão, ministro de Relações Exteriores da Alemanha nazista, representante do Hitler. Foi por meio de sua esposa Poliana Zemolchuzina que pude participar de reuniões, eventos, onde se incluíam em diversas discussões sobre a expansão soviética. Os planos se iniciavam com a invasão da Polônia, que algum tempo depois se iniciou em 1º de setembro de 1939, a comando de Joseph Stalin, com a justificativa de preocupação anunciada sobre os ucranianos étnicos e bielorrussos. Em 1940, Stalin violou o pacto, pois ia além da esfera de influências acordadas com o eixo.
Eu fui uma das espiãs que alertou sobre o acontecimento. Eu estava dentro da comunidade soviética e ninguém me tirou de lá. Nem teve a confraternidade de me avisar que o tratado seria quebrado em 41. Um pouco antes da data, começavam a surgir suspeitas sobre espiões nazistas entre os soviéticos. E depois da quebra do tratado, sem aviso prévio, o lugar se tornou uma caça às bruxas. Era quase impossível sair daquele inferno e pior era sobreviver àquilo. Eu consegui escapar por um momento. Fiquei a par dos acontecimentos seguintes à quebra do acordo. Soube, enquanto estava tentando escapar dali, sobre a Operação Barbarossa, que tinha o objetivo de usar os povos eslavos como força de trabalho escravo para o esforço de guerra do eixo e de aproveitar as reservas de petróleo do Cáucaso e os recursos agrícolas do território soviéticos. Pouco tempo depois fui encontrada e deportada. Passei anos em prisões, hospícios, entre outros diversos espaços de tortura psicológica e encarceramento. Durante meu exílio, não tentaram me arrancar informações. Não acreditavam que eu poderia ser útil nessa questão. Apenas me perguntavam sobre meu marido, onde ele estava, o que ele estava fazendo. Um pouco de choro e algumas crises resolviam as chateações dessas perguntas. Foi assim que eu consegui manter tantos segredos por tanto tempo. Essa é a minha história como aliada da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Em momento algum agora eu me identifico com aquela missão. Me arrependo de ter ajudado o lado errado da história. Eu gostaria de ter sido como Jenny Fawcett, que conseguiu decodificar uma mensagem encriptada que levou à vitória de uma batalha. Depois de cerca de 6 meses, enquanto ainda estou finalizando sua biografia, recebo a notícia que Evelyn havia falecido de um câncer. No início dessa narrativa, Evelyn me procurou para contar sua história ao mundo, para contar sua experiência como espiã nazista. Evelyn era surpreendente. Ela sabia que iria morrer, mas não podia levar junto os seus segredos que permaneceram por tanto tempo. Não podia deixar de apresentar a força da mulher. Apesar de ter sido usada do lado errado da história da humanidade, Evelyn usou grande parte da fortuna de seu marido para apoiar as famílias judias e pertencentes a outras minorias perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial. Essas ações não anulam os fatos, mas demonstram certo arrependimento. Uma grande porcentagem do lucro de suas empresas vai para essa causa, além do investimento em educação de bairros necessitados.